Caminhoneiro chega com presente de aniversário para a esposa e se depara com o pior. Ele passou semanas na estrada. Dormiu mal, comeu pior ainda, mas tudo valeria a pena. Ele só queria chegar em casa a tempo de entregar o presente de aniversário da esposa. A viagem tinha sido longa, mas o colar de ametista que ele comprou em um posto de beira de estrada simbolizava mais do que amor. Era a esperança de reacender algo que ele já sentia escapar pelos dedos. Só que ao abrir a porta de casa, ele não encontrou sorrisos, nem abraço apertado. O que viu no quarto fez o tempo parar. Se você quer saber o que aconteceu com esse caminhoneiro, o que ele fez depois do que viu, e como essa história simples virou um turbilhão de emoções, traições, recomeços, segredos, então fica aqui com a gente. Curte esse vídeo, comenta de onde você está assistindo, se inscreve no canal para não perder nenhuma parte dessa história que vai mexer com seu coração. O sol já se despedia atrás das montanhas de Minas Gerais quando ele finalmente avistou a entrada da pequena cidade. Os pneus do caminhão reclamavam após mais de 1000 quilômetros rodados, mas o barulho da borracha no asfalto era um som que ele conhecia melhor do que o próprio silêncio. Na boleia, o banco ainda guardava o cheiro do suor das longas viagens. O rádio, companheiro de estrada, tocava uma moda sertaneja antiga, daquelas que falam de saudade, distância e amor. No banco do passageiro, uma caixa pequena embrulhada com papel florido descansava como se fosse feita de vidro. Dentro, um colar de ametista que ele comprará num posto no interior de Goiás. A moça do caixa tinha dito que era pedra de paz para coração cansado. Ele achou bonito e útil. Era aniversário da esposa. Ela não sabia que ele voltaria mais cedo, e isso fazia parte da surpresa. Eles andavam distantes nos últimos tempos. Ele não sabia exatamente quando começaram a se perder um do outro. Talvez tenha sido naquela viagem longa para o Pará, ou naquela vez que ele esqueceu o aniversário de casamento. Talvez tenha sido na rotina, ou no silêncio que cresceu entre eles sem que ninguém percebesse. Mas ele queria tentar consertar. Enquanto passava pela pracinha da cidade, viu o coreto iluminado com luzes amarelas e alguns idosos jogando conversa fora nos bancos. A quitanda da dona Nenzinha ainda estava aberta. O cheiro de pão de queijo quente escapava pelas janelas. Tudo parecia igual. Tudo parecia no lugar. Tudo, menos o que ele estava prestes a descobrir. Estacionou o caminhão a 2 quarteirões de casa, como sempre fazia, para evitar incomodar os vizinhos com o barulho do motor. Pegou o presente e uma rosa vermelha que comprará no caminho, ainda molhada pelo orvalho da manhã. Subiu a rua devagar, sentindo o peso do cansaço nas pernas, mas também aquela ansiedade boa de quem espera um reencontro. Ao chegar à porta de casa, percebeu que a luz da sala estava apagada, mas o quarto dos fundos brilhava suave através da cortina fina. Colocou a chave na fechadura com cuidado para não fazer barulho. Queria entrar devagar, surpreendê-la. Já imaginava o sorriso dela ao vê-lo. Já pensava em como seria bom dividir um café juntos no dia seguinte, como nos velhos tempos. Mas então, ouviu. Não foi um som qualquer. Eram risos. 2. Um feminino, conhecido, e outro grave, estranho. O coração deu um salto. Um arrepio subiu pela nuca como vento frio. O caminhoneiro empurrou a porta com delicadeza. Entrou em silêncio, como quem pisa em território sagrado. A casa tinha cheiro de lavanda, o cheiro que ela gostava. A sala estava arrumada, mas com a almofada torta no sofá. Um copo com restos de vinho na mesa de centro. Avançou alguns passos. O corredor parecia mais longo do que lembrava. A cada passo, o som ficava mais claro. Não eram risos soltos. Eram sussurros. Intimidade. A porta do quarto estava encostada. Com a rosa numa mão e a caixa na outra, ele empurrou levemente. A cena do outro lado atingiu como um soco. Ali, na cama onde tantas vezes sonharam juntos, onde tantas noites dividiu silêncio e esperança, estava a mulher que ele ainda amava, com outro. Um homem sem camisa, de costas, abraçado a ela. Os dois sorrindo. A luz do abajur dava à cena um tom dourado, quase teatral. Ele não sabia quanto tempo ficou parado ali, olhando. 1 segundo, 1 minuto, o suficiente para entender tudo sem dizer nada. Sem bater porta, sem gritar, ele deu meia volta. Desceu o corredor sem fazer barulho. A rosa caiu no chão da cozinha.
O colar permaneceu apertado em sua mão fechada, como se ainda pudesse salvar algo. Ao sair, respirou fundo. A rua estava vazia. A noite tinha caído. Ele voltou para o caminhão como quem volta para o único lugar seguro no mundo. Sentou-se no banco, ligou o motor e seguiu sem destino. Na estrada escura, a mente dele era uma confusão de imagens e lembranças. O dia em que a conheceu na festa do padroeiro, a primeira viagem juntos, de ônibus, para visitar os pais dela, o nascimento da filha, o sorriso que ela dava quando ele voltava da estrada com alguma lembrancinha boba, um chaveiro, um doce, uma foto de paisagem. Agora, tudo isso parecia dissolver-se. Dirigiu por horas, sem rumo. Parou num posto qualquer depois da divisa do estado. Pediu um café. Sentou-se na mureta do lado de fora, observando os caminhões que passavam. Sentiu o peso do colar na mão. Abriu a caixa. A ametista parecia brilhar com uma luz própria. Lembrou-se da frase da moça, pedra de paz para coração cansado, pois o dele estava exausto. Ali, no banco duro daquele posto desconhecido, entendeu que não havia mais como voltar para o que tinha antes. Algo tinha se quebrado, e não era só a confiança. Era a imagem de quem ele achava que era, e de quem ela tinha sido com ele. Ele não sabia o que fazer. Não tinha raiva. Ainda não. Tinha um buraco, um silêncio, uma saudade de algo que, talvez, nunca mais voltasse, e uma vontade estranha de sumir. Mas ele não era homem de sumir. Na manhã seguinte, ainda sem dormir, ligou para a filha. A voz dela atendeu sonolenta. Ele tentou falar, mas só conseguiu dizer: "Tô na estrada. Só queria ouvir tua voz." Ela, sem entender direito, respondeu: "Pai, tá tudo bem?" Ele respirou fundo. "Ainda não, mas vai ficar." Desligou e ficou olhando para o telefone por um tempo. Era o primeiro passo. Pequeno, mas firme. E ali, sob o céu cinza de um novo dia, o caminhoneiro decidiu continuar. Não sabia como, nem para onde, mas sabia que, por pior que fosse, a estrada sempre continuava. E ele também. O cheiro de café coado subia quente da caneca de alumínio. Era forte, amargo e queimava a língua. Mas ele não ligava. Aquele era o sabor que reconhecia como casa, mesmo longe dela. Sentado em uma cadeira de plástico encostada na parede do posto, o caminhoneiro olhava para a estrada como quem procura um motivo para seguir. A madrugada tinha passado sem que ele percebesse. Dormira alguns minutos dentro da boleia, mas o corpo ainda estava tenso, o coração acelerado. A cena do quarto voltava o tempo todo, como se tivesse sido impressa em sua retina. Não havia sangue, nem gritos, nem tragédia de novela. Era pior. Era silêncio. Um rompimento que vinha de longe, mas que ele se recusava a enxergar. A dona do posto, uma mulher miúda e de olhar observador, percebeu que havia algo fora do lugar naquele homem que tantos já tinham passado por ali. "Tá tudo certo, moço?" perguntou, ao se aproximar com um pano na mão, limpando as mesas ao redor. Ele demorou a responder. Pensou em dizer "tá assim", só cansado, mas não conseguiu mentir. "Nem sei, dona. Tô só tentando respirar." Ela assentiu com a cabeça, sem fazer mais perguntas. Serviu mais café, colocou 2 pães de queijo quentinhos ao lado e saiu. Não era a curiosidade que a movia, mas o tipo de empatia que só quem já chorou sozinho, em silêncio, conhece. Depois de comer, ele voltou para o caminhão. Ligou o motor sem destino certo. Só sabia que não queria voltar para casa. Pelo menos, não agora. A estrada voltou a ser refúgio. As horas se passaram com o ronco do motor preenchendo o vazio. O rádio tocava baixinho, e os olhos dele alternavam entre o retrovisor e o asfalto. Durante o trajeto, lembranças vinham e iam como flashes. O primeiro beijo com ela debaixo da goiabeira, nos fundos da igreja. A promessa que fizeram de nunca dormir brigados. A pequena aliança de prata que compraram juntos no mercadinho da cidade vizinha. Tudo isso parecia parte de uma vida que não era mais dele. Por volta das 2 da tarde, parou num posto maior, com um restaurante. Era ali que costumava encontrar um velho conhecido das estradas, o Pacheco, outro caminhoneiro de meia idade, barrigudo, risonho, com histórias infinitas e um coração generoso. E lá estava ele, de boné virado para trás, mexendo em uma marmita na mesa do canto.
Olha quem resolveu aparecer. Pacheco sorriu. Achei que tinha virado político, que só passa quando quer aparecer na foto. O caminhoneiro forçou um sorriso. Sentou-se. Não tô pra conversa, não. Pacheco. E aí tem. Conta logo. Problema com carga, frete atrasado ou coração partido. Ele não respondeu. Só olhou pela janela, os olhos perdidos. Foi pior que isso, murmurou. Pacheco entendeu. Não perguntou mais nada. Apenas empurrou a marmita para frente. Come um pouco. Ficar sem comer só piora. Enquanto dividiam a comida, ele contou tudo. O colar, a flor, o bilhete que escreveu e nem entregou. A cena no quarto, a reação que não teve, a fuga sem rumo. Pacheco ouviu sem interromper, só assentindo com a cabeça. No fim, soltou um suspiro pesado. Sabe o que mais dói? Disse o caminhoneiro. É que eu nem fiquei com raiva. Fiquei foi vazio. Um buraco por dentro. Às vezes, é assim mesmo. A raiva vem depois. Ou nunca vem. Mas o vazio, esse vem para bagunçar tudo. E o pior é silêncio. Ninguém escuta a dor de um homem calado. Ficaram em silêncio por um tempo. Vai para onde agora? Pacheco perguntou. Não sei. Tô dirigindo só para não parar. Se eu parar, acho que desabo. Então vamos dar um rumo nisso. Tô indo levar uma carga leve para Goiás. Quer vir comigo? Pega a estrada, troca ideia, esquece um pouco. Ele pensou. A ideia de ter companhia na boleia era tentadora. E melhor que vagar sem direção. Bora. A viagem até Goiás levou 2 dias, entre paradas, chuva fina e boas conversas. Pacheco falava pelos cotovelos, mas sabia a hora de se calar. Em uma das noites, acamparam no pátio de um restaurante de estrada. Tomaram café com pão sovado, como se fosse banquete. E pela primeira vez em muito tempo, o caminhoneiro riu. De verdade. Falavam da vida, das loucuras da juventude, das músicas antigas, dos tempos em que caminhoneiro era respeitado nas estradas. Sabe, companheiro, disse Pacheco, com o olhar perdido no horizonte, a gente esquece que homem também cansa, que também sente. A gente aprende a engolir tudo, mas uma hora, entala. O caminhoneiro olhou para o céu. Estava limpo, estrelado. Pegou o colar de ametista do bolso. Ainda o carregava. Não sabia por quê. Eu quis consertar. Pacheco. Mas já estava quebrado e eu não vi. Às vezes, a gente tenta remendar amor com saudade. Mas saudade também cansa. Naquela noite, ele dormiu um pouco melhor. O caminhão fazia um leve rangido. O vento balançava as lonas. E os grilos cantavam como orquestra. No terceiro dia, chegaram à cidade de destino. Enquanto Pacheco descarregava a carga, o caminhoneiro entrou num restaurante pequeno, com fachadas simples e cortinas de renda branca nas janelas. O cheiro de comida caseira invadia o ar. Arroz, feijão, carne de panela, cheiro verde. A dona do restaurante estava atrás do balcão, atendendo com um sorriso acolhedor. Era uma mulher de meia idade, de olhos vivos e mãos marcadas pelo tempo. O avental florido estava sujo de farinha. Pode sentar, moço. Aqui a comida é feita com alma, disse ela. Sentou-se e pediu o prato do dia. Quando ela trouxe, os olhares se cruzaram por um segundo mais longo. Não era flerte, nem nada disso. Era como se ela tivesse reconhecido a dor no silêncio dele e respeitasse. Tá tudo certo com o senhor? Ele, pela primeira vez, respondeu com sinceridade. Tá ficando. Aos poucos, ela sentiu, como quem já ouviu isso antes, e disse, ficar em pedaços também é jeito de estar inteiro. O que importa é não se perder de vez. Enquanto comia, ele sentiu algo diferente. Como se aquela comida, aquela conversa simples, aquele lugar fora do mapa, tivessem apertado uma parte esquecida do coração. Ficou mais alguns minutos ali, em silêncio, observando o movimento. Ela ofereceu café. Ele aceitou. E pela primeira vez desde que saiu de casa, pensou, talvez houvesse um novo começo em algum lugar. Não naquele momento, mas talvez, um dia, aquela cidadezinha no interior de Goiás parecia um lugar parado no tempo. Ruas de paralelepípedo, sacadas com samambaias penduradas e um silêncio entre as casas que não assustava,
Ao contrário, acolhia. Era como se cada esquina conhecesse os segredos de quem passava por ali. E o caminhoneiro, cansado de fugir dos próprios, sentiu ali um breve alívio. Depois o almoço no restaurante da mulher de avental florido, que ele soube se chamar Lúcia, graças à plaquinha bordada no bolso, ele e Pacheco se sentaram num banco de madeira debaixo de uma árvore, em frente ao local. O sol já começava a se esconder atrás dos telhados baixos e o cheiro de lenha queimada das cozinhas vizinhas invadia o ar. Que cidadezinha gostosa é essa aqui? Pacheco comentou, com o olhar de quem já conheceu centenas. O caminhoneiro não respondeu. Estava quieto, observando Lúcia de longe, enquanto ela limpava as mesas com movimentos lentos, como quem fazia parte daquele cenário desde sempre. Vai voltar para casa quando? Pacheco perguntou. Não sei. Vai ficar rodando até o caminhão cansar? Ele respirou fundo. A resposta não vinha fácil. Tô com medo de voltar e não me reconhecer mais lá. E também não me ver em lugar nenhum novo. É como se eu tivesse perdido o que era, disse ele, com os olhos presos no horizonte. Você não perdeu, só tá em transição. Quando o pneu fura, a gente troca. Mas a estrada continua a mesma. Só muda o jeito de andar. Foi nesse momento que Lúcia se aproximou. Os dois vão ficar aqui até o jantar? Posso colocar vocês para trabalhar então, disse, com um sorriso de canto. Pacheco levantou os braços, rindo. Eu sou cliente, Dona Lúcia. Cliente fiel. Tenho até conta aqui. Ela riu também. E, por um instante, a risada dela fez o caminhoneiro sorrir. Um sorriso pequeno, tímido, mas sincero. E você? Ela perguntou, olhando para ele. Ele levantou devagar, ajeitou o boné e disse, se precisar de ajuda, eu tenho tempo. Lúcio colocou para empilhar as cadeiras da varanda e fechar as janelas de madeira. Enquanto ele fazia isso, ela preparava o café da tarde, coado no pano, com pão de milho e bolo de fubá com erva doce. Ele se sentou na cozinha, num banquinho ao lado do fogão a lenha, e pela primeira vez em muito tempo, se sentiu em casa. Você é daqui? Ela perguntou. Minas Gerais. Sul. Cidade pequena também. Como é essa aqui? Tá rodando há muito? Rodando e me perdendo faz uns dias. Mas na estrada faz uns bons anos. Ela colocou uma caneca fumegante à frente dele. O cheiro do café era tão forte quanto a memória que ele guardava da própria mãe fazendo o mesmo, quando ele voltava da escola. Aqui a gente não tem pressa, nem estrada para fugir, mas tem tempo para escutar. Ele olhou para ela com mais atenção. O rosto de Lúcia era marcado pelo tempo, mas havia uma serenidade ali que ele não via há muito. Os olhos dela não julgavam, não pressionavam, apenas estavam presentes. E o que te fez parar aqui? Ela perguntou. Um presente não entregue, respondeu. Ela não perguntou mais. Apenas assentiu, e os dois beberam café em silêncio. No dia seguinte, Pacheco teve que seguir viagem. Deixou um bilhete na cabine do caminhão. Amigo, nem toda carga a gente entrega no tempo certo. Às vezes, a vida atrasa, mas chega. Cuida de você. Quando quiser, me chama no rádio. Tô na escuta. O caminhoneiro não chorou ao ler, mas guardou o papel dobrado com cuidado, como quem sabe o valor de uma amizade construída na poeira das estradas. Sem pressa de ir embora, decidiu passar mais um dia na cidade. Lúcio o convidou para almoçar no restaurante. Feijão tropeiro, arroz fresquinho, linguiça caseira. Os fregueses começaram a reconhecer o caminhoneiro e lançavam olhares curiosos, mas respeitosos. Em cidades assim, tudo se sabe, mas tudo se guarda também. Depois do almoço, ajudou Lúcia a buscar lenha nos fundos do restaurante. Conversaram sobre coisas pequenas. O tempo, o preço do combustível, a novela que ela assistia todas as noites. Mas entre um assunto e outro, ele contou que tinha uma filha. Não vê ela faz tempo? Lúcia perguntou. Falei com ela esses dias, mas faz meses que a gente não se vê. Ela mora sozinha. Trabalha em cidade grande. Não quis seguir a estrada do pai. Não. Ela quis o próprio caminho. Isso é bom. É. Mas às vezes sinto que ela me deixou. Ou que eu deixei ela. Às vezes, a gente deixa mesmo, sem perceber. Mas é possível voltar. Ele ficou em silêncio.
Lúcia tocou levemente no braço dele, como quem diz: você ainda está aqui. E naquele toque, simples e respeitoso, havia mais conforto do que em qualquer abraço forçado. À noite, a cidade se reuniu na praça central para a roda de viola. Era tradição nas noites de sexta-feira. Os violeiros locais se revezavam, cada um puxando uma moda diferente. Casais dançavam, crianças corriam entre as barracas de pipoca e pamonha, e os idosos ocupavam os bancos como reis de um pequeno reino sem tempo. Lúcia insistiu para que ele fosse com ela. Nem precisa dançar, só escutar já faz bem. Ele foi. Encostado num poste, com um copo de quentão na mão, sentiu pela primeira vez uma paz leve. Aquela cidade, aquelas pessoas simples, pareciam desconhecer o peso que ele carregava. Ou talvez conhecessem, mas sabiam lidar com ele de outro jeito, com música, com café, com palavras ditas na hora certa e silêncios respeitosos. Enquanto observava Lúcia cantarolar baixinho ao lado dele, pensou na mulher que ficou em casa, no que ela poderia estar fazendo agora. Pensou se ela sentia culpa, saudade, arrependimento ou nada. Mas pela primeira vez, não doeu tanto pensar nela. Não porque tinha superado, mas porque agora havia outras memórias chegando, outras pessoas, outros caminhos. Lúcia notou o olhar distante. Ainda pensa nela? Penso. Não tem como esquecer assim. Mas estou começando a lembrar de mim também. Ela sorriu e ele devolveu o gesto. Um sorriso torto, ainda cheio de marcas, mas verdadeiro. No final da noite, ele voltou para o caminhão estacionado na rua de trás. Sentou-se na boleia e abriu a caixa do colar. A ametista ainda brilhava suave sob a luz do poste. Passou os dedos por ela e, com cuidado, fechou a tampa. Escreveu algo no papel amassado que carregava com o presente. Talvez não fosse para você. Talvez fosse para mim. Para lembrar que paz também é presente. Guardou a caixa numa das gavetas do painel. Depois, deitou-se e adormeceu com o som da viola ainda ecoando no peito. Na manhã seguinte, o barulho de uma vassoura raspando a calçada acordou o caminhoneiro. Ainda deitado na boleia do caminhão, sentiu o corpo pesado, mas os pensamentos um pouco mais leves. O sol entrava pelas frestas do para-brisa, aquecendo o rosto. Era um novo dia e, pela primeira vez em semanas, ele não sentia que precisava fugir dele. Levantou devagar, calçou as botas e saiu. A cidade já respirava. Os primeiros fregueses chegavam ao restaurante de Lúcia. O cheiro de pão de queijo e café fresco invadia a rua. Ele sorriu. Era um cheiro que trazia memória, mas também começava a construir uma nova. Enquanto atravessava a rua, avistou Lúcia colocando mesas para fora. Ela usava o mesmo avental florido, agora com uma pequena mancha de farinha na lateral. O cabelo preso com um lenço vermelho. Dormiu bem? Ela perguntou, sem parar de arrumar as cadeiras. Como um tronco, ele respondeu, com um bocejo discreto. Senta aí, fiz broa de fubá. E o café tá fresco. Ele aceitou. E, entre uma mordida e outra, contou que havia decidido rodar mais um pouco. Precisava voltar à estrada, não para fugir, mas para pensar, organizar o coração. Agradeceu a acolhida, os cafés, o silêncio respeitado. Mas você volta, né? Ela perguntou, de repente, pegando-o desprevenido. Ele hesitou, olhou nos olhos dela. Eu não sei, mas não quero sumir sem deixar notícia. Ela assentiu, colocou a mão sobre a dele, firme, sem pressão. Estrada boa é aquela que a gente pode voltar. Antes de ir, ele escreveu o número do rádio PX em um guardanapo. Se um dia quiser me chamar, é por aqui. Ela dobrou o papel com cuidado e o guardou no bolso do avental. Naquele momento, algo ficou entre eles. Uma promessa sem palavras. Uma estrada invisível ligando dois corações remendados. Na estrada, novamente, o caminhoneiro ligou o rádio, mas não falou com ninguém. Deixou a música tocar, baixinha. Uma moda antiga, das que falam de reencontro. Olhava o asfalto deslizar sob os pneus como quem observa o tempo passar pelas mãos. Foram 2 dias rodando, passando por cidades pequenas, parando em postos simples. Não tinha pressa. Queria pensar, sentir, entender quem era agora, depois de tudo. Foi nesse tempo que decidiu ver a filha. Havia meses que só falavam por telefone,
mensagens espaçadas, ligações rápidas. A menina, já mulher, tinha se distanciado sem mágoa, mas com autonomia. Tinha construído a própria vida, com escritório, amigos, rotina de cidade grande. Mas ele sentia saudade. E agora precisava dela, mesmo que fosse só para um café e um abraço. Pegou a estrada rumo à capital. Mandou uma mensagem no meio do caminho. Tô indo para aí. Só queria ver seu rosto. Pode ser. Ela respondeu minutos depois. Claro que pode. Vem. Foram 400 quilômetros até lá. E, enquanto dirigia, o coração batia mais forte do que em qualquer subida de serra. Chegou no final da tarde. Estacionou o caminhão num pátio alugado nos arredores da cidade, como sempre fazia quando precisava ir para a área urbana. Pegou um ônibus até o bairro da filha. Chegou com as mãos vazias, sem colar, sem flores, sem desculpas, só o coração nas mãos. Ela morava num apartamento pequeno, mas bem cuidado. Tinha plantas na varanda e um sofá velho, mas macio. Quando ele entrou, sentiu o cheiro de lavanda no ar. Sorriu. Herança da mãe. Quer café? Ela perguntou. Quero. Sentaram-se à mesa da cozinha, como em tantas outras vezes. Mas ali havia uma distância antiga. Não por falta de amor, mas por falta de presença. Ele sabia. Ela também. Eu devia ter vindo antes, ele disse. Eu também devia ter chamado antes. A vida engole a gente, né? Engole. E a gente nem percebe que está sendo mastigado. Ela riu, mas os olhos estavam marejados. E como você tá, pai? Melhor. Não bom ainda, mas melhor. Ela ficou em silêncio, esperando, talvez, que ele falasse sobre o que havia acontecido. Ele hesitou, mas sabia que não podia esconder. Voltei para casa com um presente para tua mãe. Era aniversário dela. Encontrei ela com outro. No nosso quarto, a filha não reagiu de imediato. Apenas apertou a caneca com as duas mãos. Eu imaginava que vocês não estavam bem, mas isso eu também imaginava, mas me fiz de cego. Achei que o presente ia consertar as rachaduras. Ela olhou nos olhos dele. Havia tristeza, mas também compreensão. Você ainda ama ela? Ele respirou fundo. Acho que sim, mas não do mesmo jeito. Agora amo mais a lembrança, e mais ainda quem eu fui com ela. E isso eu não quero perder. Ela se levantou, foi até ele e o abraçou. Eu tenho muito de você, pai, mesmo que a gente tenha se afastado. Eu sempre achei bonito o jeito que você cuida das coisas, mesmo com o coração cansado. Ele sentiu a garganta apertar. Chorou, pela primeira vez em muito tempo. Um choro silencioso, pesado, que lavou as bordas do peito. Ficou naquela noite. Dormiu no sofá, coberto com uma manta azul que ela disse ser a preferida. Assistiram a um filme antigo juntos. Riram pouco, mas riram juntos. E isso era tudo que ele precisava. No dia seguinte, ela o levou até um café novo que tinha aberto perto do apartamento. Disseram que servia o melhor pão de queijo da cidade. Sentaram-se sob a sombra de uma árvore e ficaram em silêncio por alguns minutos. E agora, ela perguntou. Agora eu acho que vou seguir viagem mais um pouco. Só mais um pouco. Depois volto para casa. Para casa? Com a mãe? Ele demorou. Não sei se é mais casa, mas tenho que resolver umas coisas. Pegar meus livros. Ver os bichos. Saber se o que sobrou ainda cabe em mim. Ela assentiu. E depois, talvez eu volte para Goiás. Ela sorriu, esperta. Alguém especial por lá? Ele não respondeu com palavras, mas o sorriso foi suficiente. Ela segurou sua mão. Só não some, tá? Eu gosto de saber onde você tá. Não sumo mais, filha. Prometo. Antes de partir, ela lhe deu um envelope. Isso aqui é bobeira, mas é para te lembrar que você é mais do que só caminhão e carga. Tem um pai aqui, tem um homem aqui dentro, e esse homem merece ser feliz. Dentro, havia uma foto dos dois na infância dela, ele deitado numa rede, ela pequena dormindo no peito dele. Junto, uma carta curta escrita à mão. Te amo. Mesmo de longe, mesmo quando você acha que está perdido, porque você sempre foi meu caminho seguro. Ele não conseguiu ler até o fim.
Dobrou com cuidado, guardou no bolso da camisa e foi embora, sentindo-se mais inteiro. Na estrada novamente, o caminhoneiro pensava em tudo que tinha vivido nos últimos dias. Lúcia, a filha, o colar ainda guardado. O caminhão parecia mais leve, mesmo carregando só memórias. Quando passou a placa da cidade de Lúcia, o coração disparou, mas ele não entrou ainda. Não naquela hora. Seguiu até o mirante na entrada da cidade. Parou o caminhão, desceu e ficou olhando o pôr do sol tingindo o céu de laranja e roxo. Respirou fundo. O vento trouxe o cheiro da terra molhada e do mato. A estrada estava ali, atrás dele, mas também à frente. E agora ele tinha a escolha. O mirante de terra batida, de onde se avistava toda a cidadezinha de Goiás, era simples, sem nenhuma estrutura além de um banco de cimento e uma cerca de madeira meio torta. Mas dali, o caminhoneiro conseguia ver quase tudo. O telhado do restaurante de Lúcia, a pracinha com coreto, a torre da igreja antiga. Ali, com os braços cruzados sobre o peito e o colar de ametista no bolso, ele sentiu a vida respirar fundo com ele. O ar da tarde já começava a esfriar e o céu tingia de tons dourados as pequenas casas. Era como se aquele pedaço de mundo dissesse: tá tudo bem parar, não precisa correr mais. Mas antes de permitir-se ficar, havia algo pendente, um retorno inevitável. Não por saudade, mas por necessidade. Precisava voltar à casa que por tanto tempo foi seu ponto de partida. Precisava fechar portas, recolher o que sobrou de si e decidir, com consciência, o que levar e o que deixar para trás. Entrou no caminhão, virou a chave e deixou o motor roncar. Pegaria a estrada de volta para Minas pela madrugada, quando o asfalto esfria e o mundo dorme. Talvez, assim, não doesse tanto. A viagem de volta foi silenciosa. Não ligou o rádio, não parou para conversar em posto nenhum. Estava focado. Queria chegar, resolver, encerrar um ciclo. Quando estacionou em frente à casa, o dia já clareava. O portão ainda estava lá, o mesmo rangido de sempre. O quintal, com o pé de jabuticaba que ele mesmo plantara, parecia intocado, mas havia algo diferente no ar. Não era mais lar, era só um lugar. Bateu palmas. A porta abriu devagar. Ela apareceu. A mulher com quem havia dividido a vida por quase 20 anos estava ali, em pé, com o rosto abatido e uma expressão difícil de decifrar. Você voltou, ela disse, quase num sussurro. Só vim buscar minhas coisas. Ela não reagiu, apenas abriu mais a porta. Entrou. Tudo estava igual e ao mesmo tempo diferente. As cortinas bordadas por ela, o sofá com a almofada amassada no mesmo canto, a chaleira no fogão. Mas era como se aquilo tudo pertencesse a outra vida. Uma vida onde ele já não existia mais. O que você vai levar? Ela perguntou, com a voz baixa. Meus livros, minhas roupas, ferramentas e o rádio. O resto pode ficar. Ela assentiu. Ficaram em silêncio por alguns segundos até que ela suspirou. Eu pensei que você fosse me odiar. Ele olhou para ela, sem raiva. Eu fiquei vazio. Odiar dá trabalho. E eu já estava cansado demais. Ela assentiu novamente. Depois, com a voz mais trêmula. Você ainda ama? Amo. Mas é outra coisa agora. Amor sozinho não segura parede rachada. Ela chorou. Ele não se aproximou. Não por frieza, mas por respeito. Era o fim. E fim também precisa de espaço. Juntou o que precisava. Passou os olhos pela casa uma última vez. Ao sair, deixou a caixa com colar sobre a mesa da sala. Não disse nada, apenas colocou ali, como quem devolve uma parte que não precisa mais carregar. Ela viu, mas não tocou. E assim, ele foi embora. Voltou à estrada sem olhar para trás. Dirigiu por 2 dias sem parar, só com pequenas pausas para esticar as pernas e tomar café. Cada quilômetro percorrido era uma despedida, não da mulher, mas do homem que ele era ao lado dela. Ao chegar novamente à cidadezinha goiana, estacionou perto da praça central. O coreto estava vazio, mas o cheiro de milho cozido e pão no forno confirmava que era sexta-feira. A roda de viola aconteceria logo mais. Ele caminhou até o restaurante de Lúcia, que estava fechando o almoço.
Viu-o pela janela e abriu a porta com um sorriso discreto. Eu sabia que você ia voltar, ela disse. Eu também sabia, ele respondeu. Ela o convidou para entrar. O cheiro familiar de comida no fogão, o rádio ligado baixinho numa música de raiz, o som de pratos sendo lavados na cozinha. Tudo ali o acolhia. Quer almoçar? Ainda tem comida quente. Quero, mas posso lavar a louça depois? Ela riu. Combinado. Sentaram-se à mesa de canto. Ele contou da visita à filha, do reencontro com a ex-esposa, da caixa do colar deixada sobre a mesa. Lúcia ouviu com atenção. Não perguntou detalhes. Apenas segurou sua mão no final da conversa. Você tem coragem, viu? Muitos homens passam a vida inteira sem se encarar no espelho. Ainda estou aprendendo, mas acho que estou no caminho certo. Ela sentiu. Aqui você tem lugar. Não precisa pressa, nem promessa, só presença. Ele sorriu. Pela primeira vez, sem peso, sem máscara. Era só ele ali, inteiro. Os dias seguintes se tornaram rotina leve. Ajudava Lúcia no restaurante pela manhã. Fazia pequenos fretes à tarde para fazendeiros da região. E à noite, sentava na praça para ouvir as modas de viola. Aos poucos, Quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial. Então fica comigo até o final. Bora pra história. O povo da cidade começou a se acostumar com ele. Alguns o chamavam pelo nome, outros de moço do caminhão. As crianças gostavam de subir na boleia do caminhão estacionado. Ele deixava, com o coração sorrindo por dentro. Um dia, no meio da tarde, chegou uma carta pelos correios. Vinha da filha. Pai, fico feliz em saber que você encontrou um lugar para respirar. Talvez um dia eu possa ir aí. Conhecer esse tal restaurante, essa praça, essa Lúcia de quem você fala com carinho sem perceber. Te amo. E tô aqui. Sempre. Sua menina. Ele leu sentado no banco em frente ao restaurante. Guardou a carta no bolso da camisa, junto com a foto da rede e a carta anterior. Agora, o bolso pesava mais, mas era um peso bom, de quem tem laços. Um sábado à noite, Lúcia convidou para dançar na festa da igreja. Ele, meio desajeitado, relutou. Já faz tempo que eu não danço. Eu também. Então vamos aprender juntos de novo. A dança foi lenta, um shot antigo, os passos errados, os sorrisos tímidos, a palma da mão dela tocando o ombro dele como se o tempo não importasse. Era uma dança de gente que sabia o que ia perder e, mesmo assim, escolhe tentar de novo. Ao final, ele a olhou nos olhos. Sabe, nunca pensei que ia ter outro começo. Nem todo começo tem fogos. Às vezes, só precisa de silêncio e café quente. Ela respondeu. Ele a beijou. Um beijo calmo, profundo, sem promessas, mas cheio de presença. Naquela noite, deitado na boleia do caminhão com o rádio ligado baixinho, ele ouviu o chamado familiar de Pacheco. Na escuta, parceiro, ele pegou o microfone. Sempre. E aí? Ainda perdido na estrada? Não. Acho que achei um porto. Então trata de cuidar. Porto bom não se acha duas vezes. Pode deixar. E você? Onde tá? Rodando. Mas tranquilo. O mundo gira devagar quando o coração tá leve. Riram juntos e desligaram o rádio. Na manhã seguinte, Lúcia o esperava com café e pão de queijo, como sempre. Hoje o almoço é galinhada e você vai cortar a cebola. Só se eu puder fazer o arroz. Fechado. Eles riram e começaram o dia. Era só mais um dia. Mas para ele, era o primeiro de uma nova vida. Não havia luxo, nem grandes conquistas. Mas havia paz, e isso era suficiente. O sol ainda mal havia nascido quando o caminhoneiro despertou. O barulho dos galos ecoando pelas ruas de terra batida avisava que o dia já estava em movimento. Mesmo com a rotina tranquila que levava ao lado de Lúcia, ele ainda era feito de estrada. E naquele dia, uma viagem o esperava. Vai longe? Lúcia perguntou da porta do restaurante, enrolada num chale azul. Goiás até a divisa com Minas. Só um frete pequeno de produtos da feira, respondeu, ajeitando a lona na carroceria.
Vai voltar? Ele parou, olhou nos olhos dela. Voltar agora não é mais uma dúvida. É parte do caminho. Ela sorriu, satisfeita. Então leva café para a viagem. Ela voltou para dentro e, em minutos, reapareceu com uma garrafa térmica e um pão de queijo embrulhado num pano bordado. Ele pegou os presentes, tocando os dedos dela por um breve segundo. Obrigado por não me apressar. Obrigada por não desistir de si mesmo. A estrada parecia diferente agora. A paisagem ainda era a mesma. Campos abertos, árvores tortas pelo vento, vaqueiros cavalgando no horizonte. Mas o caminhoneiro já não passava apressado por ela. Dirigia devagar, apreciando o tempo, o silêncio e os próprios pensamentos. Durante o percurso, parou num posto pequeno onde costumava abastecer anos atrás. O frentista ainda era o mesmo, Dito, um senhor baixinho falante, que usava um boné desbotado com a inscrição Deus é fiel. Rapaz, é você mesmo? Pensei que tinha se aposentado da estrada. A estrada não deixa a gente, Dito, só muda o rumo. Tomaram um café no balcão da lanchonete do posto e conversaram sobre os tempos antigos, os amigos em comum, os caminhos percorridos. Dito mencionou um caminhoneiro conhecido que havia sofrido um acidente semanas antes, nada grave, mas o bastante para fazê-lo repensar a vida. A estrada cobra caro, viu? Mas também ensina. Quem sabe ler os sinais, se acha. O caminhoneiro assentiu. Guardou aquelas palavras no fundo do peito. Eram simples, mas verdadeiras. Chegando ao destino da carga, foi recebido por uma família de produtores rurais simpáticos. O patriarca, um senhor chamado Sumiro, ofereceu almoço e pouso, mesmo ele recusando dormir fora da boleia. Enquanto descarregava as caixas de frutas e hortaliças, o filho mais novo de Sumiro, um rapaz chamado Jonas, puxou conversa. O senhor sempre viaja sozinho? Nem sempre. Às vezes levo histórias comigo. Deve ter muita, né? Mais do que asfalto debaixo das rodas. Jonas contou que sonhava em ser caminhoneiro, mas o pai queria que ele ficasse na fazenda. É uma vida dura, mas tem beleza, disse o caminhoneiro, enxugando o suor da testa. Igual a vida na roça, respondeu o rapaz. No fim do dia, Sumiro ofereceu uma dúzia de ovos, um pedaço de queijo e um aperto de mão firme. Volte sempre. Aqui tem lugar para gente boa. E ele voltou à estrada, agora com mais uma amizade no peito e um queijo curado no porta-luvas. No trajeto de volta, recebeu uma chamada pelo rádio PX. Era Pacheco. Ei, parceiro, ouvi dizer que você andou entregando colar e pegando café com pão de queijo. O caminhoneiro riu. As notícias viajam mais rápido que caminhão. Eu passo por aquela cidade na semana que vem. Que tal um reencontro? Só marcar. Vai ter roda de viola sexta-feira. Tô chegando pra moda. Então vem. Tem espaço na praça e galinhada no restaurante. Desligaram com risos e promessas. Chegando à cidade, Lúcia já o esperava na calçada do restaurante, espanando o balcão com um pano vermelho. Deu tudo certo? Melhor do que eu imaginava. Conheci um moleque que sonha com o mundo e um velho que entende o valor da terra. Me vi um pouco nos dois. E você? Já sabe o que quer? Acho que sim. Não quero mais correr atrás de tempo perdido. Quero viver o que o tempo me dá. Ela não respondeu. Apenas segurou a mão dele por um instante e entrou, como quem compreende sem precisar de palavras. Nos dias seguintes, começaram a planejar uma pequena reforma no restaurante. Lúcia queria ampliar a varanda, fazer um espaço para café da manhã aos domingos. Pode deixar que eu cuido da parte elétrica e da pintura, ele disse, já se vendo naquela rotina. E eu cuido da galinhada. Domingo que vem, a inauguração do espaço novo. E se chover, a gente faz debaixo do telhado. O importante é ter comida quente e gente por perto. Na sexta-feira, como combinado, Pacheco chegou com seu caminhão azul, que mais parecia um dinossauro velho e barulhento. Desceu com os braços abertos, rindo alto. Rapaz, se não é o homem que trocou estrada por varanda. Não troquei, só acrescentei mais um trecho na viagem. Passaram a noite na roda de viola, bebendo quentão, ouvindo histórias do povo da cidade. Pacheco olhava tudo com encanto. Se encontrou seu lugar. E eu fico feliz por isso. Às vezes, o lugar não é no mapa, é na gente e em quem escolhe ficar ao nosso lado. Pacheco concordou.
e ficaram ali, em silêncio, ouvindo uma moda que falava de recomeço e perdão. No domingo seguinte, o restaurante estava cheio. Gente da cidade, caminhoneiros amigos, famílias com crianças. Lúcia vestia um vestido florido, o mesmo que usará na primeira vez que ele almoçou ali. E o caminhoneiro, de camisa limpa e sorriso largo, servia os pratos com ela. Durante o almoço, a filha dele chegou de surpresa. Vinha com uma mochila nas costas e os olhos marejados. Ele a viu entrando pela porta e o coração quase parou. Pai, eu vim. E eu esperei. Se abraçaram ali mesmo, no meio do salão. Lúcia observava de longe, sorrindo com os olhos. Essa é a Lúcia? A filha perguntou. Essa é a mulher que me ajudou a lembrar quem eu sou. Elas se cumprimentaram, trocaram olhares cúmplices. Obrigado por cuidar do meu pai, disse a filha. Ele se cuidou sozinho. Eu só estava aqui quando ele decidiu parar de correr. À tarde, sob a sombra da nova varanda, os três tomavam café juntos. A filha contou sobre o trabalho, as angústias e os planos de talvez mudar de cidade. Talvez mais perto de vocês, disse, olhando para o pai. Ele não conteve a emoção. Era como se o passado pedisse desculpas através do presente. Quando quiser, a porta está aberta e tem sempre pão de queijo quente. Ela riu, emocionada. Eu acho que agora é a minha vez de pegar a estrada. Mas dessa vez, sabendo para onde voltar, a noite caiu e a cidade foi se apagando devagar. Os últimos fregueses se despediam. O caminhoneiro e Lúcia lavavam os pratos juntos, em silêncio, com um rádio tocando modas antigas ao fundo. Depois, sentaram-se na varanda, lado a lado. Você ainda sente falta da estrada? Ela perguntou. Sinto, mas agora é diferente. Ela não é mais o lugar onde me escondo. É só o caminho que me leva para casa. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E aqui é casa. Aqui é mais que casa. Aqui é paz. Ela sorriu, e ele também. Na noite silenciosa, o caminhoneiro olhou para o céu estrelado, sentindo que, finalmente, estava onde devia estar. Nem tudo tinha voltado a ser como antes, mas tudo estava no lugar certo. A manhã seguinte chegou com o céu encoberto e uma brisa leve que anunciava a aproximação da chuva. O caminhoneiro acordou cedo, sentindo um misto de ansiedade e esperança que ainda lhe causava estranheza. Era como se a vida, finalmente, tivesse lhe dado uma segunda chance, mas ele sabia que nada seria fácil ou automático. A rotina simples na cidadezinha tinha seu próprio ritmo e seus desafios, que agora precisavam ser enfrentados com coragem. Enquanto preparava café para Lúcia, pensava no convite que havia recebido do prefeito local para participar de uma reunião comunitária no final da semana. A comunidade queria discutir a situação da estrada que cortava a região, a principal via para o transporte de mercadorias, mas que estava cada vez mais perigosa e precária. Ele sabia que, como caminhoneiro, tinha a experiência para contribuir e também que a melhoria daquela estrada poderia transformar a vida dos moradores, além de abrir oportunidades para seu próprio trabalho. Porém, ele temia que sua opinião não fosse levada a sério, afinal, era um forasteiro recém-chegado. Lúcia percebeu o conflito interno que ele carregava. Você vai. Não importa o que digam, sua voz é importante. E se eles não quiserem ouvir? Perguntou ele, enquanto mexia o café. A estrada também não melhora se ninguém reclamar. Tem que fazer barulho. Essa conversa simples, entre o cheiro forte do café e o som distante dos passarinhos, foi o combustível que o fez decidir. Iria à reunião, enfrentaria o que fosse necessário. Durante a semana, ele se preparou, consultando mapas antigos, anotando pontos críticos da estrada e até falando com Pacheco pelo rádio para saber como outros caminhoneiros lidavam com problemas semelhantes. O rádio, que antes servia apenas para matar o silêncio da estrada, agora se tornava uma ferramenta de conexão e aprendizado. Na noite da reunião, a sala da prefeitura estava cheia. Agricultores, comerciantes, motoristas, jovens e idosos se apertavam nos bancos de madeira. A iluminação era simples, o ventilador girava preguiçosamente e o cheiro de café coado misturava-se ao perfume de terra molhada pela última chuva. Quando o caminhoneiro se levantou para falar, sentiu o olhar curioso e desconfiado de muitos.
Ele começou relatando suas experiências na estrada, descrevendo os perigos dos buracos, a falta de sinalização e a dificuldade para acessar a cidade em dias de chuva forte. Sua voz firme e segura ganhou atenção. Aos poucos, as pessoas começaram a acenar, a concordar. Alguns até contaram histórias parecidas, reforçando suas palavras. No final, o prefeito prometeu buscar recursos para a recuperação da estrada e pediu a ajuda de todos para pressionar os órgãos responsáveis. O caminhoneiro sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade. Sabia que a luta ainda estava só começando. Nos dias seguintes, ele passou a se envolver mais na comunidade. Ajudou a organizar mutirões para a limpeza das margens da estrada, participou de reuniões no sindicato local e começou a fazer amizade com diversos moradores. Uma dessas amizades foi com Maria, uma professora da escola rural, que lhe contou sobre os desafios das crianças que precisavam caminhar quilômetros para chegar às aulas. Ela queria montar um projeto de transporte escolar, mas não tinha recursos. O caminhoneiro pensou em seu próprio passado, nas dificuldades que enfrentará para estudar e criar a filha. Ofereceu ajuda para buscar parceiros e divulgar o projeto. Foi o início de uma subtrama que mexeu com seu coração, pois via naquele gesto a chance de deixar um legado para a região. Enquanto isso, a relação com Lúcia aprofundava-se. Eles dividiam mais do que a rotina, partilhavam sonhos e medos. Certa noite, enquanto sentavam na varanda, ele confessou seu maior conflito interno. Tenho medo de voltar a me perder, de me deixar levar pela estrada e esquecer o que construí aqui. E eu? Ela respondeu, segurando suas mãos. Também tenho medo de não ser suficiente, de você achar que precisa partir. Ficaram em silêncio, o vento balançando as folhas das árvores ao redor. A gente vai se encontrar no meio do caminho, disse ele. Eu acredito nisso. A chuva finalmente chegou, forte e persistente, ameaçando paralisar a cidade. A estrada virou lama e buracos alagados se multiplicaram. O caminhoneiro viu seu trabalho ameaçado, os fretes difíceis e os moradores isolados. Mas, diferente do passado, ele não enfrentava aquilo sozinho. O mutirão organizado havia conseguido juntar vários moradores com paz, enxadas e vontade. Juntos, conseguiram abrir caminhos provisórios e garantir o acesso às fazendas e à cidade. Naquele momento, sentiu que seu esforço tinha custo, mas também valor. Uma manhã, chegou uma notícia que trouxe uma reviravolta. Um empresário de uma cidade vizinha propôs construir um pequeno centro de distribuição no local, o que poderia gerar empregos e movimentar a economia. Porém, para isso, seria necessário desapropriar algumas terras próximas ao restaurante de Lúcia. A notícia caiu como uma bomba. A comunidade ficou dividida. Alguns viam a oportunidade com bons olhos, outros temiam perder suas casas, seu jeito de vida. O caminhoneiro e Lúcia se encontraram no meio desse turbilhão. O que vamos fazer? Ela perguntou, olhos marejados. Vamos ouvir todo mundo lutar por um meio termo. Essa terra é nossa história. Não pode ser só mais uma nota no jornal. Eles decidiram convocar uma nova reunião, dessa vez para debater com o empresário e buscar uma solução que respeitasse as pessoas, se preservasse o que era mais importante. Enquanto o conflito crescia, a filha do caminhoneiro ajudava a mediar o diálogo, trazendo os jovens da cidade para somar nas discussões e fortalecer a comunidade. A presença dela, tão cheia de vida e esperança, foi uma luz para todos, especialmente para o pai, que sentiu orgulho e renovação. No ápice da tensão, uma reviravolta inesperada. O empresário revelou que, se não conseguisse terreno junto ao restaurante, buscaria outra cidade para instalar o centro. A pressão aumentou. O caminhoneiro, então, propôs uma alternativa audaciosa: unir forças para recuperar a estrada e transformar a região, atraindo investimentos sem abrir mão do que era sagrado para a comunidade. A ideia ganhou força e juntos começaram a buscar recursos em órgãos públicos e ONGs, mobilizando toda a cidade. Mesmo com as dificuldades, o relacionamento com Lúcia permaneceu firme. Eles aprenderam a lidar com as incertezas, a apoiar um ao outro e a sonhar com um futuro construído em conjunto. Uma noite, após um dia exaustivo, ele a segurou pela cintura e disse: "Com você, não tenho medo de enfrentar ventos contrários. E eu não temo tempestades, se for ao seu lado." Aquele momento marcou o início de uma nova etapa. Enquanto as negociações avançavam, o caminhoneiro percebeu quanto havia mudado.
Não era mais só o homem que percorria as estradas buscando sustento. Era alguém que encontrara propósito na comunidade, na família e no amor. O dia amanheceu quente e abafado, um prenúncio de tempestade que parecia pairar não apenas no céu, mas na alma da pequena comunidade. A notícia da possível desapropriação do terreno para o centro de distribuição ainda reverberava nas ruas e casas, trazendo um clima tenso que ninguém sabia exatamente como dissipar. O caminhoneiro acordou cedo, o corpo cansado pela sequência de noites mal dormidas, mas a mente inquieta. Sabia que aquele seria um dia decisivo, pois a reunião marcada com o empresário estava para acontecer e toda a esperança da comunidade estava ali depositada. Lúcia já o esperava na cozinha, com um semblante sério, preparando um café forte, o aroma intenso preenchendo o pequeno ambiente. Ela sabia que as negociações poderiam colocar tudo o que construíram em risco. A reunião começa às 10 horas, disse ela, entregando-lhe a caneca. Você está pronto? Ele tomou um gole, sentindo o sabor amargo, e respondeu: pronto ou não, temos que enfrentar. No centro comunitário, uma multidão já se formava. Os rostos conhecidos da cidade se misturavam com visitantes da região. O caminhoneiro sentia os olhares sobre si, alguns esperançosos, outros desconfiados. O empresário, um homem de terno cinza, carregava consigo ares de autoridade, mas também uma certa rigidez que deixava clara sua intenção de avançar com o projeto. Quando a reunião começou, o empresário fez sua apresentação, mostrando gráficos, planos e promessas de desenvolvimento econômico. Falava de empregos, de progresso e de oportunidades que poderiam transformar a vida dos moradores. Mas, quando chegou a hora de discutir o impacto no terreno da família do caminhoneiro e de outras propriedades próximas, o clima mudou. As vozes se elevaram, protestos começaram, e um impasse parecia inevitável. Foi então que o caminhoneiro tomou a palavra, com a voz firme e pausada, explicando a importância daquele pedaço de terra para a história da comunidade, para suas memórias e para a vida de muitos. Não estamos contra o progresso, disse ele, mas o progresso precisa respeitar as pessoas. Precisamos encontrar uma solução que preserve nosso chão e nossos laços. A discussão seguiu acalorada, com argumentos de ambos os lados. O empresário manteve sua postura inflexível, enquanto a comunidade defendia seu direito à terra e à memória. Em meio ao debate, a filha do caminhoneiro tomou a iniciativa de sugerir a criação de uma comissão mista para buscar alternativas, envolvendo engenheiros, ambientalistas e representantes locais. A proposta foi aceita, para alívio de muitos. O caminhoneiro sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que o caminho ainda seria árduo. Nas semanas seguintes, a comissão trabalhou arduamente. O caminhoneiro usava seu conhecimento da estrada e da região para colaborar nos estudos e avaliações. Lúcia apoiava, organizando encontros e mobilizando moradores para fortalecer a causa. A comunidade, que antes estava dividida, começou a se unir em torno de um objetivo comum: proteger sua terra, mas também não fechar as portas ao progresso. Ao mesmo tempo, o projeto de transporte escolar começou a ganhar corpo. Com a ajuda da professora Maria, o caminhoneiro buscou parcerias, conseguiu apoio do Sindicato dos Caminhoneiros e do comércio local. A alegria de ver crianças sorrindo no ônibus improvisado era uma recompensa para todos os esforços. Porém, a pressão sobre o caminhoneiro aumentava. Os fretes continuavam escassos, o custo dos combustíveis subia e as responsabilidades cresciam. Em certa noite, sentado na varanda, ele revelou a Lúcia sua angústia. Às vezes sinto que estou carregando o mundo nas costas. Quero ser forte para todos, mas me sinto fraco. Você não está sozinho, ela respondeu, segurando suas mãos. Estamos juntos nessa. Quando a chuva chegou novamente, trazendo lama e dificuldades, a comunidade se mobilizou para garantir que o transporte escolar funcionasse e que a estrada estivesse minimamente acessível. O caminhoneiro, apesar do cansaço, se tornou o líder natural do movimento, sua voz ecoando como uma promessa de esperança. Mas a vida não dá trégua. Uma grande tempestade atingiu a região, causando danos significativos às estradas e a algumas casas. Foi um teste para todos, especialmente para o caminhoneiro, que se viu lutando contra a natureza para garantir que ninguém ficasse isolado. Durante dias, ele e os moradores trabalharam para limpar os caminhos, consertar cercas e ajudar os vizinhos.
O esforço coletivo fortaleceu os laços entre todos. A essa altura, a relação com a filha do caminhoneiro também havia evoluído. Ela decidirá ficar na cidade por um tempo, ajudando nos projetos sociais, cuidando da mãe doente, que sofria de uma enfermidade crônica. Esse vínculo trouxe ao caminhoneiro uma nova sensação de pertencimento e redenção, algo que ele acreditava estar perdido para sempre. No entanto, o empresário voltou à cidade com uma nova proposta, um centro de distribuição menor, que não invadiria as terras contestadas, mas que exigiria concessões em outras áreas. O caminhoneiro, agora parte da comissão, negociou com firmeza e sensibilidade, buscando o melhor para a comunidade. Foi uma vitória gradual, conquistada com muito diálogo e persistência. Finalmente, no fim do período de 6 meses que vinha transformando a vida da pequena cidade, o caminhoneiro e Lúcia comemoraram com a comunidade a inauguração do novo espaço para o transporte escolar, a melhoria da estrada e um acordo que respeitava a terra e as pessoas. Sentados na varanda do restaurante, vendo as luzes da cidade acenderem uma a uma, ele sorriu para Lúcia. Essa estrada que percorre é mais do que asfalto. É vida, é história. E a gente é parte dela. Com o coração cheio, ele sentiu que, depois de tanto percurso e reviravoltas, finalmente estava onde deveria estar. O sol começava a despontar no horizonte, espalhando seus primeiros raios dourados sobre a pequena cidade. O ar fresco da manhã trazia consigo o aroma da terra úmida e das flores que desabrochavam nos quintais das casas simples. O caminhoneiro sentiu uma calma incomum, como se finalmente pudesse respirar fundo após meses de batalhas silenciosas e tensas. Sentado na varanda do restaurante que ele e Lúcia agora administravam juntos, observava a movimentação da praça central. Crianças brincavam enquanto esperavam pelo transporte escolar recém-inaugurado, e alguns moradores conversavam animadamente sobre as melhorias que começavam a aparecer pela cidade. Esse cenário era muito diferente daquele dia fatídico em que chegará com um presente de aniversário, apenas para encontrar o pior diante de si. Agora, tudo parecia estar se reorganizando, reconstruindo não apenas estradas, mas vidas. Apesar do sucesso parcial, o caminhoneiro sabia que a jornada não terminava ali. A estrada da vida era feita de curvas e desvios, e cada conquista trazia novos desafios. Nos últimos meses, havia se aproximado mais dos moradores, entendendo seus costumes, suas histórias e suas tradições, como as festas populares que celebravam as colheitas, a música regional que embalava as noites e o modo simples, porém caloroso, de acolher os visitantes. Esses elementos culturais passaram a fazer parte de suas decisões, moldando sua visão para o futuro. Ele sabia que respeitar essas raízes era essencial para preservar a identidade da comunidade, mesmo com as mudanças que a modernidade trazia. Naquela manhã, a visita do prefeito trouxe novidades, um projeto para ampliar o comércio local, atraindo pequenos negócios e investindo em infraestrutura para os jovens que desejavam ficar na cidade. O caminhoneiro foi convidado a participar da comissão de planejamento, sendo reconhecido como uma liderança natural, alguém que entendia as necessidades reais da região. No entanto, essa nova responsabilidade trouxe um peso extra. Ele sentia a pressão de ser a voz dos moradores, de equilibrar interesses diversos e, acima de tudo, de proteger o que havia sido conquistado com tanto esforço. Enquanto isso, a relação com Lúcia amadurecia ainda mais. Ela se mostrava uma parceira incansável, dividindo as tarefas do restaurante, ajudando na organização das reuniões comunitárias, se cuidando da casa. Havia momentos de vulnerabilidade entre os dois, especialmente nas noites em que a exaustão física e emocional os dominava. Nessas horas, a honestidade e o apoio mútuo se tornavam um alicerce que os mantinha firmes. Às vezes sinto que estamos escalando uma montanha, confessou o caminhoneiro em uma dessas noites, mas sem você, não teria chegado tão longe. Somos uma equipe, respondeu ela, apertando suas mãos. Vamos conquistar cada passo juntos. A filha do caminhoneiro também encontrava seu lugar. Estava envolvida com projetos educacionais e sociais, sentindo que sua permanência na cidade podia fazer a diferença. Seu cuidado com a mãe doente, que enfrentava os desafios da enfermidade crônica, revelou um lado mais sensível e humano do caminhoneiro, que se dedicava para oferecer o melhor suporte possível. Esse equilíbrio entre a vida profissional, familiar e comunitária demandava muito dele, mas também trazia um sentimento profundo de propósito. Porém, a estabilidade ainda era frágil.
O crescimento do comércio local enfrentava entraves burocráticos e o clima político da região se mostrava mais complicado do que esperavam. O caminhoneiro teve que lidar com pressões de alguns líderes locais, que viam com desconfiança a ascensão daquela figura nova no cenário, temendo que ele pudesse desestabilizar o status quo. Essa resistência provocou mais uma reviravolta importante. Um grupo tentou minar sua credibilidade, espalhando boatos e questionando suas intenções. Essa fase difícil colocou à prova suas 3 características mais marcantes: a determinação, que o fez resistir às adversidades, a empatia, que o levou a entender e responder às preocupações dos moradores, e a honestidade, que manteve fiel aos seus valores, mesmo quando pressionado. Ele se viu em um conflito interno: manter-se firme contra as críticas ou recuar para preservar a paz. Escolheu enfrentar, esclarecendo os mal-entendidos em reuniões públicas e dialogando abertamente com os opositores. Essa postura gradualmente reconquistou a confiança de muitos, embora algumas resistências ainda persistissem. Enquanto isso, um obstáculo significativo surgiu quando a prefeitura enfrentou cortes orçamentários que ameaçaram suspender o projeto de transporte escolar. O caminhoneiro e a professora Maria uniram forças para mobilizar a comunidade, organizando campanhas de arrecadação e buscando apoio em ONGs regionais. Essa luta coletiva mostrou a força da união e o poder da solidariedade, mesmo diante das dificuldades financeiras. Outra reviravolta grande aconteceu quando Lúcia foi convidada para participar de um curso de gestão gastronômica na capital, uma oportunidade que poderia melhorar ainda mais o restaurante e trazer inovação ao negócio. Porém, essa chance exigiria que ela passasse algumas semanas longe da cidade. O casal precisou negociar essa nova fase, equilibrando os sonhos pessoais e o compromisso com a comunidade. Decidiram que ela iria, confiando que, juntos, conseguiriam superar a distância temporária. A viagem de Lúcia foi marcada por aprendizado e crescimento, enquanto o caminhoneiro assumiu ainda mais responsabilidades na cidade. Sentia a ausência dela, mas também percebeu que sua presença fortalecia laços, pois ele precisava ser mais acessível e compreensivo com as pessoas ao seu redor. Nesse período, a vulnerabilidade apareceu novamente, momentos de solidão e dúvidas, mas ele os encarou como parte do processo. Quando Lúcia retornou, trouxe novas ideias para o restaurante, implementando pratos típicos com toque contemporâneo, valorizando os ingredientes locais e promovendo eventos culturais. O restaurante tornou-se um ponto de encontro, um espaço onde a tradição e a inovação se encontravam, refletindo a essência da cidade. Esse sucesso gradual representou uma vitória com sacrifício. Longas noites de trabalho, ajustes financeiros e adaptações constantes. No capítulo final, as conquistas do caminhoneiro se tornaram um símbolo de transformação, não só para ele, mas para toda a comunidade. Cada passo dado, cada batalha vencida, refletia a força de um homem que, apesar de ter enfrentado o pior, encontrou um novo caminho, construindo um lar onde antes havia apenas incertezas. O sol da manhã iluminava com suavidade a cidade que, apesar de pequena, carregava a grandiosidade de uma história de luta, superação e esperança. O caminhoneiro caminhava lentamente pela praça central, sentindo o peso e a leveza daquele momento ao mesmo tempo. Cada rosto que encontrava carregava uma expressão de confiança renovada, não apenas nele, mas na comunidade que juntos haviam reconstruído. 6 meses haviam se passado desde aquele dia dramático em que, ao chegar com um presente para sua esposa, encontrou a cena que jamais imaginara. A traição parecia ter quebrado o mundo em pedaços, mas, ao invés de sucumbir, ele transformou aquela dor em força, traçando um caminho que o reconectou com as pessoas e consigo mesmo. Naquele dia especial, marcado pelo aniversário de Lúcia, o caminhoneiro preparara uma surpresa diferente. Havia dias que ele trabalhava no pequeno restaurante, planejando uma comemoração que não só celebrasse o amor que renascia entre eles, mas também o espírito de comunidade que haviam construído. O local estava decorado com flores do campo, aquelas mesmas que cresciam nos quintais da cidade, e a música regional preenchia o ar, trazendo memórias doces animando os convidados. Familiares, vizinhos, professores, comerciantes, todos estavam presentes para compartilhar aquele momento. Lúcia, ao entrar no salão, foi recebida por sorrisos e um abraço caloroso do caminhoneiro. Seus olhos, cheios de emoção, encontraram os dele e, naquele instante, tudo parecia se encaixar. Durante o jantar,
O caminhoneiro falou brevemente para o grupo, a voz embargada pelo sentimento. 6 meses atrás, minha vida virou do avesso. O que eu achei ser o fim foi, na verdade, um recomeço. Recomeço para mim, para minha família e para essa comunidade que tanto amo. Ele fez uma pausa, olhando para Lúcia, que sorria com lágrimas nos olhos. Aprendi que, mesmo nas estradas mais difíceis, podemos encontrar um caminho para casa, continuou, e que a confiança, o respeito e o amor são os maiores presentes que podemos dar uns aos outros. O clima na festa era de celebração, mas também de reflexão. O caminho até ali não fora fácil. Todos sabiam das batalhas que travaram contra o empresário, contra o tempo, contra a própria dúvida. O transporte escolar funcionava com eficiência, levando as crianças em segurança para a escola. O restaurante prosperava, misturando sabores tradicionais e inovação. E, sobretudo, a terra da família permanecia protegida, respeitada e valorizada. Em meio à festa, a filha do caminhoneiro, agora mais confiante e firme em suas escolhas, agradeceu a todos pelo apoio. Ficar aqui, ajudar minha mãe a trabalhar pela cidade me fez perceber o valor das raízes, disse ela. E hoje, mais do que nunca, sinto que faço parte dessa história. Seu olhar encontrou o do pai, e eles compartilharam um momento de cumplicidade silenciosa, onde o passado turbulento dava lugar a um futuro promissor. Mas o capítulo final daquela jornada tinha uma última reviravolta, uma surpresa que emocionaria a todos. O prefeito, que acompanhará de perto os avanços da cidade, anunciou um projeto especial para homenagear o caminhoneiro, simbolizando o reconhecimento pelo seu esforço e dedicação. Uma placa seria instalada na entrada da cidade, com os dizeres: "Aqui passa a Estrada da Esperança, construída por quem nunca desistiu." Ao ouvir as palavras do prefeito, o caminhoneiro sentiu o coração apertar, não de tristeza, mas de uma emoção profunda. Pensou nas noites solitárias, no medo, na raiva, na tristeza que o havia consumido. E, agora, naquela celebração, via que todo o esforço havia valido a pena. "Essa placa não é só para mim", disse ele, pegando o microfone mais uma vez. "É para cada um de vocês que acreditou, lutou e amou." Mais tarde, na varanda do restaurante, já quase madrugada, ele e Lúcia ficaram sozinhos por alguns minutos. O som distante da festa ainda ecoava, misturado ao canto dos grilos e ao cheiro da terra molhada pela chuva da noite anterior. Ela segurou sua mão com ternura. "Estamos longe de onde começamos, mas chegamos aonde sempre quisemos estar", sussurrou. "Com você, tudo vale a pena", respondeu ele, puxando-a para um abraço apertado. O caminhoneiro sabia que o futuro ainda traria desafios. Mas, agora, ele estava mais forte, mais consciente de suas capacidades e, principalmente, cercado de pessoas que o amavam e apoiavam. Sua história, marcada por dor, descobertas e redenção, era também a história de uma comunidade que resistia, crescia e sonhava. E assim, naquele pequeno canto do país, o caminhoneiro, a esposa e todos ao redor começaram um novo capítulo, cheio de esperança, amor e a certeza de que, não importa o que a vida apresente, sempre há um caminho de volta para casa. Fim. Chegou até aqui? Então comenta a esposa, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.